tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com a dona de uma voz sensacional. Ela é jornalista, locutora, apresentadora, repórter, professora, sabe tudo de cinema. Pois é, vamos saber um pouquinho mais da história dessa moça sensacional. Ela divide um pouco a sua vida profissional entre TV e rádio, mas tem uma história que você vai curtir de montão. Senhoras e senhores, conosco hoje aqui no Olha Quem Está Falando, eu tenho a alegria e a honra de receber Isabela Sais. Oi, Isabela. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente no Olha Quem Está Falando. Fabiano, eu estou muito feliz de estar aqui com você e mais feliz ainda depois dessa apresentação incrível. Eu ganhei meu dia, entendeu? Porque eu sou tudo isso e muito mais, na sua opinião, né? Não, na minha e de todo mundo, inclusive do Google, né? Você vai Ah, pesquisar, eu falei, tá lá. gente, muito bom. Eu estava aqui só, ó, crescendo, 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 à medida que você ia falando. Mas super obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Ah, com certeza. Isabela, o rádio, na verdade, ele faz parte da sua vida, mas a sua origem é TV, né? Exatamente. Eu comecei trabalhando em televisão, sempre tive o sonho de trabalhar em televisão. Desde que eu entrei na faculdade, né, eu fiz publicidade primeiro, depois eu fui para o jornalismo. E quando eu me formei em jornalismo, o que eu mais queria na vida era trabalhar em televisão e ser repórter. Eu tinha isso muito definido na minha cabeça. Quero Uhum. ser repórter de TV. E aí eu fui fazer um estágio no Telecine, na Globosat. Uhum. E aí comecei como estagiária, né? E aí o estagiário faz tudo e mais um pouco, então eu fui fazendo tudo e mais um pouco. E fui. Eu me lembro que eu ia meio que de beirada em beirada, assim, eu ia no meu editor-chefe, depois eu ia na minha diretora, e eu ia sempre falando assim: gente, será que eu posso escrever um texto? Eu sei que eu estou ajudando aqui na produção e tal, mas o meu objetivo é mais trabalhar na redação, quem sabe ser repórter, então será que eu posso escrever um texto aqui, outro ali? Será que eu posso começar a acompanhar as repórteres na rua para ajudar nas externas? E aí eu dei a sorte de ter uma diretora que eu adoro, enfim, que eu adorava na época e continuo adorando, um editor-chefe que eu adorava na época e continuo adorando, ficamos muito amigos, e que me Uhum. abriram essas portas, né? Então eu comecei a escrever devagarinho alguns textos e Aí comecei a só uma coisa, acompanhar algumas. você é carioca. Sou Você é... carioca e moro atualmente em São Paulo. Entendi. Tá. Então esse A trabalho de faculdade, telecine, a faculdade foi no Rio mesmo, né? faculdade foi no Rio, eu estudei, eu sou formada pela PUC do Rio e eu fiz uma pós-graduação em filosofia e autoconhecimento pela PUC do Rio Grande do Sul, mas Uhum. online. Ah, Então, durante a pandemia, só para ficar mais emocionante a pandemia, eu botei uma pós-graduação no meio. Mas, enfim, sensacional. me formei, né, nessas duas áreas e no Telecine eu trabalhei no Rio. Foram, Uhum. sei lá, se não me engano, foram 5 anos ou 6 anos de Telecine. E aí, o meu editor-chefe e a minha diretora sempre muito generosos, falando: tá bom, pode, escreve um texto, acompanha uma externa e tal. E aí eu fui me apaixonando por esse trabalho, até que eu acho que eu enchi tanto o saco deles para colocar uma roupinha mais bonitinha, me arrumar e fazer uma passagem. Para quem não sabe, passagem é a aparição do repórter no vídeo, né? Quando o repórter pega o microfone e diz: ah, estamos aqui e tal, não sei o que lá, dá uma informação ali adicional. Aí eu tô aqui na 33ª edição do Festival de Gramado. Não para de chegar gente aqui em Cannes. Com quantos Brasis se faz um Brasil? O Festival de Veneza é realizado aqui no Lido. Bom, a gente tá aqui no Leblon, que é o bairro que você mora. Os homens estão de Marte e é pra lá que eu vou. Você vai pra lá? Eu não, né? Aqui, eu tô sendo entrevistada pela Camila Morgado, não é qualquer um. Eu acho que eu enchi tanto o saco deles, que eu insisti tanto, que eles falaram: tá bom, vambora. E aí eu comecei a fazer minhas próprias matérias. E daí eu não parei mais. Eu me apaixonei Que legal. por esse ofício. E aí, no Telecine, eu tive a oportunidade de cobrir todos os festivais de cinema nacionais e os dois principais internacionais, que são Veneza e Cannes, né? Então, eu com 25, 24, 25 anos, eu já tinha duas coberturas internacionais e as coberturas de todos os festivais nacionais de cinema. E como E é eu que foi essa sempre fui cobertura muito internacional? apaixonada por cinema, né? Como é Então, que foi essa cobertura internacional? Você conversou com os artistas, assim? sim, eu conversei com os artistas, já entrevistei Sandra Bullock, How did you prepare yourself? We were lucky that we had a lot of time to do research. já entrevistei Morgan Freeman, You intend to make some movie here? I fully. Will Smith, Cameron Diaz, Martin Ah, Scorsese, e por aí vai. Fiquei do ladinho do Woody Allen, não entrevistei o Woody Allen, mas fiquei do ladinho dele, porque assisti uma coletiva com ele, quando ele uhum. estava lá no Festival de Cannes. Enfim, então assim, Mas isso para você,
Isso representava alguma coisa muito especial para você, essa parte das entrevistas? Porque, eu não sei, eu, por exemplo, eu nunca tive muito o desejo de trabalhar em TV, embora já tenha trabalhado, mas assim, eu nunca, não era minha, vou fazer TV, não, mas você, isso já estava incluso nas suas ideias, tipo, um dia eu vou entrevistar um artista de cinema e tal, teve... Não estava assim, não tinha uma coisa de, eu vou entrevistar um artista de cinema, mas quando eu entrei no Telecine, né, e no Telecine fala-se de cinema, e o Telecine foi uma escola para mim, foi muito importante, eu tenho o Telecine, eu tenho ele afetivamente mesmo dentro de minhas lembranças não são só profissionais, são afetivas. Lá foi uma grande escola para mim e foi onde eu fiz grandes amigos profissionais, né? Não só no Telecine, como em vários outros canais, em vários outros lugares. Mas o Telecine eu fiquei bastante tempo trabalhando, né? Eu me desliguei do Telecine ano passado, retrasado, quando eu tinha 22 anos de empresa. Então foi muito tempo entre ser funcionária e trabalhar como PJ, e aí, porque eu fiz um caminho lá dentro. De estagiária virei redatora, de redatora virei repórter, de repórter virei locutora e fiquei como locutora durante muitos anos. Né? Então, assim, eu não tinha, voltando para a sua pergunta, eu não tinha uma coisa assim, um dia eu vou entrevistar grandes artistas. Mas eu queria entrevistar pessoas porque eu gosto de gente. Eu gosto de ouvir história, eu gosto de contar história, eu gosto de sentar do lado de uma pessoa que eu não conheço e começar a ouvir várias histórias diferentes. Então, eu sou uma jornalista mesmo na veia. Né? Então, para mim, foi um presentão, porque eu passei a ouvir história e passei a ouvir história de grandes artistas, e aí não só internacionais, como brasileiros também. Né? Então, entrevistei muitos atores, muitos diretores brasileiros, e foi um super prazer. Histórias que passaram a fazer parte da sua história também agora, né? Histórias que você ouviu. Isso é muito bacana. Isabela, o Telecine, quando você trabalhou, você era da Globosat ou você era do Telecine? Como é que era? Não, eu era do Telecine, né? Eu era contratada do Telecine, mas o Telecine dividia o prédio com a Globosat. Ele era metade Globosat e metade outros sócios, né? Sim. Então, assim, ele dividia com a Globosat o prédio, então sempre trabalhei ali no prédio da Globosat. Então, eu tinha contato com pessoas de todos os outros canais. Mas isso a gente está falando de eu comecei no Telecine... Gente, eu sou antiga. Eu comecei no Telecine em 98. Eu entrei em 98. Vai ter gente que está assistindo aqui que não sabe nem que ano é esse. 98, existe isso? Né? Não, pô, eu fiz teste lá na Globosat na época, junto com o Lulinha, com o Luiz Carlos Júnior. Eu adoro ele. A gente trabalhou junto ali, junto que eu digo, ele no Sport TV, eu no Telecine, e a gente se cruzando sempre, né? Isso foi quando começou a Globosat, eu fui lá fazer teste, quer dizer, eu sou mais antigo que você. Pelo cabelo Nossa Senhora, só tem gente antiga aqui nesse programa hoje. Ô, Isabela, mas aí você ficou 5 anos no Telecine, e aí depois? 5, 6 anos, por aí, 5, 6 anos no Telecine, e depois eu migrei para vários outros canais, né? Porque, na verdade, eu comecei a minha vida de estagiária na Fundação Roberto Marinho, fazendo o site do Canal Futura, e aí depois é que eu fui para o Telecine. E aí, do Telecine, eu fui trabalhar no Multishow, onde eu fiquei alguns anos também, então cobri muitos eventos culturais, porque o Multishow, na época, não era tão focado em música, ele era focado em cultura de uma maneira geral. Então, era música, eu me lembro que a gente cobria exposições, festivais de cinema, tudo que dizia respeito à cultura, o Multishow cobria. Chegamos em Saigon, capital do antigo Vietnã do Sul. Está a 110 quilômetros de São Pedro de Atacama. Esse aqui é o Templo das Mulheres, em Siem Reap, no Camboja. Todo ano, milhares de pessoas procuram o Tom Pheu Paine como válvula de escape. Eis que chego aqui, na ponte do Rio Pai. É assim que se diz obrigada na Tailândia. Só contar. Só tem mais aqui. Elas são de Burma, não são originalmente da Tailândia. O que eu faço? Eu pulo aqui? Eu fiz muitas coberturas pelo Multishow. E aí depois eu trabalhei na TV Brasil. Depois eu apresentei um reality show na Fox. E aí eu fui passando por esses canais. Eu também fiz um estágio lá atrás, que foi a minha primeira cobertura importante, ainda como aprendiz, muito como aprendiz, numa produtora que produzia para o Sport TV. E a minha primeira grande cobertura foi o Rally Internacional dos Sertões, que é um rally que vai de São Paulo
até alguma cidade do Nordeste. Eu acho que não é sempre a mesma cidade, mas ele vai aqui do Sudeste ao Nordeste, né? Ele parte de São Paulo e vai até alguma cidade do Nordeste, cruzando o sertão todinho do Brasil. Então eu tinha 19, 20 anos, eu cruzei o Brasil inteiro. O sertão do Brasil inteiro foi uma super experiência para mim. Então também foi um trabalho super importante que me deu muita experiência, que me deu muita cancha. Tudo isso foi me dando muito conhecimento, muita experiência, até para eu saber o que eu queria, o que eu não queria. Eu cheguei a fazer um estágio na Globo News também. Então tudo isso foi me mostrando um pouquinho que caminho eu queria seguir. E aí, num determinado momento, eu percebo que eu quero seguir o caminho da cultura e do entretenimento. Que isso é o que falava mais ao meu coração, né? O que eu sentia mais o chamado, né? Para esse lado. E aí, de repente, depois que eu fiz muita televisão, eu abri uma produtora, produzi para canais fechados. Acho que talvez o trabalho mais importante que eu tenha feito foi um programa eu dirigi um programa sobre arte de rua chamado Ateliê Urbano. Ladies and gentlemen, showtime! Esse cara, o que esse cara vai fazer? You don't do good, you don't get paid. É um direito nosso ocupar o espaço público. Quando chega na rua, muda tudo. Existia preconceito ferrado. And I hear the music and I'm like, Muito legal. Tudo isso é o cenário. Não tem palco melhor. Quanto mais arte espalhada na cidade, melhor. Em que a gente gravou no Rio, em São Paulo e em Nova York. Então a gente tinha várias manifestações artísticas, sempre manifestações artísticas de rua. Então a gente teve a oportunidade de conversar com artistas nacionais e internacionais sobre o que é fazer arte na rua. Sou muito ligada à arte também. Eu sou ligada às artes de uma maneira geral, né? A leitura, né? A literatura, a música, a arte em geral, a pintura. Você desenha, assim? Não desenho, mas eu sou uma amante da leitura, eu leio muito, eu sou uma amante da música, eu gosto muito de Toca instrumento? música. Tentei tocar violão uma época da vida, mas não foi muito pra frente. Não era Mas, essa assim, dou uma arranhadinha no violão, se você botar ali pra mim, né, pra eu dar uma lidinha ali, eu faço só não faço um sustenido, que já é muito difícil pra mim, mas eu faço um dó, um ré, um fá, aí eu consigo fazer. Mas, assim, isso, assim, eu sou apaixonada por artes. Então, isso está me levando agora uma coisa que eu acho muito interessante. A faculdade, ela tem uma importância muito grande, naturalmente. Sim. Mas isso tudo que você está falando aí é uma coisa que é sua, né? Que a faculdade te encaminhou, na verdade, mas ela não te colocou, ela não te ensinou tudo isso que você está falando que você viveu. A sua própria vivência, com a sua vontade, com o seu amor à arte que você ressaltou, que você conduziu a sua vida profissional. Você acha isso mesmo ou eu estou exagerando? Porque eu fiz matemática, faculdade. Menino, você fez matemática? O que você está fazendo aí no rádio? É uma história longa. Nossa, peraí, vamos inverter. Eu vou passar a entrevistar aqui o Fabiano agora. Pois é, uma história longa. Mas porque tem muita gente que assiste a gente que é de faculdade, que faz, tá cursando, né, acadêmico, e eu recebo muitas perguntas de pessoas que falam assim, eu estou fazendo jornalismo, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei se é rádio, se é TV, eu gosto dos dois, mas eu sei porque acho que a TV está assim, o rádio está assado. Você acha que quem estuda hoje na faculdade, essa é uma pergunta para a gente seguir na sua vida aí, a faculdade, ela te dá essa cancha toda que você está falando, ou é necessário que você tenha essa vontade depois da faculdade, depois da graduação talvez, para tentar esse caminho que você alcançou, ou você acha que a faculdade já você sai de lá pronto? Não, acho que a gente não sai pronto da faculdade. Eu acho que a faculdade ajuda muito, né? A gente toma ali uma decisão, que aliás eu acho que a gente toma essa decisão muito cedo. A gente toma uma decisão com 17 anos, sei lá, o que a gente vai fazer. Por isso tanta gente muda também, né, ao longo do tempo.
muda de carreira, muda de faculdade, o que eu acho ótimo. Eu acho que a gente tem que ir atrás do que deixa a gente feliz e do que, né, a gente realmente sente que quer fazer, que gosta de fazer. Eu acho que a faculdade é absolutamente importante, né, na nossa vida. Primeiro ali pela nossa escolha, depois pelo que a gente vai viver na faculdade, não só em termos de estudo, mas em termos de convívio social, os amigos que a gente vai fazer. Eu tenho grandes amigos de faculdade, então é a nossa vida social na faculdade também. Os nossos professores estão ali para servir de referência para a gente. E que bom que a gente pode, entre, sei lá, um número X de professores, pensar alguns como nossas referências. Só que é muito diferente, a faculdade é muito diferente do mercado de trabalho. Então é muito importante que a gente batalhe. E olha, eu batalhei muito. Eu não tenho nenhum jornalista na família. Então eu acho que quando a gente tem também fica um pouco mais fácil, né? E não tenho absolutamente nada contra isso. Eu acho que a gente precisa usar os nossos contatos a nosso favor, né? Não tem aquela coisa assim, mas essa aí tá aí porque é filha de fulano, neta de ciclano. Ok, tudo bem, se você tem competência e é neta do fulano ou filho do ciclano... Qual o problema, né? Qual é o problema, né? Que bom que você nasceu numa família que já encaminhou, né? Que já fez ali o caminho para você. Mas não foi não é o meu caso, então eu batalhei muito, eu corri muito atrás. A gente precisa correr atrás, é muita gente disputando o mesmo lugar, né? Mas com a certeza de que a gente tem o nosso lugar, de que existe esse lugar, sabe? E de que não tem que ficar com medo de puxar tapete, de puxarem o seu tapete, ou a gente querer puxar o tapete do outro. Tem lugar para todo mundo, sabe? É muita gente disputando, mas tem lugar para todo mundo. Na hora que a gente acha o nosso propósito, na hora que a gente encontra de fato o que a gente quer fazer, a gente tem esse lugar, a gente busca e a gente vai ter esse lugar. Então eu acho que a faculdade é importante, mas é no mercado de trabalho que a gente vai fazer as nossas escolhas principais, é que a gente vai começar a entender que caminho a gente vai trilhar. E é onde a gente vai ter experiência, vivência. Eu perguntei e coloquei isso em voga, porque você falou que começou em 98, né? E você pegou uma fase, assim, que a gente pode falar isso abertamente, onde a mulher não tinha um espaço, aquela fase de transição, né? Que a mulher começou a conquistar os seus espaços, mais do que tinha, e hoje, claro que precisa muito mais. Eu sou um fã ardoroso da mulher no trabalho. Eu acho que a mulher é muito mais competente que o homem, mas não vamos falar sobre isso, não vai dar problema. Mas, de qualquer forma, você pegou essa fase e aí você enfrentou mais do que isso, mais do que só a experiência que tem que ter para fazer as coisas, mas sim essa coisa de concorrer com o homem, muitas vezes, né? E aquela época era uma transição e hoje a gente vê que facilita mais. E outra coisa que eu boto até para a gente falar um pouco porque é a sua área, a segmentação. Eu acho que isso é muito importante. Você falou que a gente acha o nosso lugar ao sol e hoje, por exemplo, eu estava lendo sobre você, sobre os cursos de podcast que você estava dando e que hoje você vive em função disso também. Então, quer dizer, segmentar é importante. Eu sempre falei isso. Super. Eu sempre falei que a gente tem que ter, se você gosta de locução, vamos fazer locução. Você vai aprender locução. Claro que não quer dizer que você vai ser locutora de rádio exclusivamente, mas você vai fazer locução, seja para supermercado, para rádio, para TV, para palco, para qualquer coisa que tem que usar locução. Então, é específico. Então, você tem que procurar alguém especificamente que faça isso. E você trabalha com isso. Me fala aí, como é que entrou o rádio, né? Você falou da TV aí, e o rádio está onde nesse lugar? Só fazendo um parênteses, essa coisa da mulher, né, que você falou, é super importante. Eu acho que a gente vive isso até hoje, Fabiano. Está muito melhor, mas a gente ainda tem um longo caminho a trilhar. Eu acho que hoje, no mercado de locução, ainda existe uma preferência por voz masculina, sim. E eu acho que a gente está vencendo, a gente está conseguindo vencer essa barreira, né? Porque a gente tem cada vez mais locutoras no mercado, boas locutoras no mercado, e que bom que a gente pode, tanto homens quanto mulheres, realizar os nossos trabalhos. Mas eu acho que a gente ainda falta trilhar um caminho, né, para a gente poder chegar nessa igualdade. Tem muito cliente que ainda fala, não, acho que eu prefiro homem. E tudo bem, prefere homem, porque acha que, de repente, o produto tem mais a ver, né, com uma voz masculina e tal. Tudo bem, mas por preconceito, aí eu acho que não está tudo bem. Né? Não, que eu prefiro homem, porque o homem faz melhor, porque tem mais credibilidade. Às vezes as pessoas falam, não, porque voz masculina tem mais credibilidade. Acabou isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Acho que homens e mulheres podem conviver muito bem nesse mercado e em todos os outros, mas a gente ainda precisa trilhar um caminho, né? E a outra coisa que você falou sobre o nicho, né, sobre nichar, sobre segmentar,
é super importante e que bom que a gente pode cada vez mais segmentar, porque se você olhar, por exemplo, o mercado de podcast hoje, ele é absolutamente segmentado. Tem podcast de tudo quanto é assunto que você imagina, né? Então, que atende a todas as demandas e a todos os gostos. Que bom que se eu quero fazer locução, eu consigo um curso de locução. Que bom que se o meu objetivo é oratória, eu tenho ali onde buscar um curso de oratória, né? Então, eu acho que essa segmentação, ela já vem de um tempo para cá, e ela é meio que uma tendência mesmo. É a gente segmentar e não vejo problema nenhum nisso. Agora, indo para a sua pergunta, né, de como é que o rádio apareceu na minha vida, o rádio apareceu na minha vida desde muito pequenininha, porque eu sou neta do Lauro Borges, que é o criador, né, foi o criador da PRK-30. Atenção, leopoldinenses! A grande casa de calçados A Sola Mia, em Niterói, está vendendo sapatos para senhoras casadas, viúvas ou divorciadas pelo incrível preço de 150 cruzeiros cada pé. Sapatos X-Steak de anca de cavalo de corrida, especialidade para jockeys e cavalariços, a preços que são uma verdadeira barbada. Não joquem fora o seu dinheiro. Procure a sapataria O Prazer do Joanete, da firma Joanete McDonald. Rua 11, número 12, em frente ao 13, a 14 passos da Praça 15. Que foi um programa humorístico muito famoso e muito importante na era de ouro do rádio. O meu avô, Lauro Borges, escrevia o programa, criou esse programa, e ele interpretava os personagens junto com Castro Barbosa, que era o fiel escudeiro dele. E eles fizeram muito sucesso, né, no rádio, interpretando milhões de personagens, fazendo muitas vozes e fazendo, assim, a alegria da família brasileira, assim. As pessoas contam, né, minha mãe conta para mim, ele é pai da minha mãe, e eu infelizmente não o conheci porque ele morreu cedo, mas a minha mãe conta para mim que as famílias, elas abriam uma exceção para as crianças dormirem mais tarde na sexta-feira, para poder ouvir o programa, que era tipo 8h30 da noite de sexta-feira. Então pode dormir um pouquinho mais tarde, porque vem aí a PRK-30. E realmente, quando eu conto para as pessoas que eu sou neta do Lauro Borges, as pessoas, quem conhece, né, porque infelizmente as gerações mais novas não estão preservando essa memória, porque, na verdade... Mas será que são as gerações mais novas? Eu acho que a gente aqui não está, as mais velhas também não estão. Não, isso. Não, você tem razão. As gerações mais novas, elas só podem preservar essa memória se alguém contar para elas. Exatamente. Né? Então, eu acho que é a gente que não está preservando essa memória para essas gerações. Exato, é isso mesmo, você tem razão. O meu avô foi sempre uma grande inspiração para mim. Uma grande inspiração, porque eu ouço desde pequenininha os discos de vinil do meu avô. Então, ele foi sempre uma grande inspiração para mim. Eu tenho muita memória, assim, de ouvir desde pequenininha todos os programas e todos os personagens, né? Então, o rádio já começa para mim cedinho. Mas como eu fui para televisão, o rádio ficou um pouco apagado na minha vida. E aí, de repente, quando eu estou lá, enfim, num trabalho qualquer, que já não me lembro qual, eu tenho a oportunidade de fazer um teste para apresentar um programa que a Paradiso, que na época era Paradiso, hoje é Sul América Paradiso, estava querendo colocar no ar, que era um programa na hora do rush, para as pessoas que estavam voltando do trabalho, meio estressadas, enfim. Ia se chamar A Hora do Blush, e precisava de 2 mulheres para apresentar, para fazer jus ao nome, né? A Hora do Blush, e 2 mulheres apresentando, comentando notícias e tal. E aí eu fui fazer um teste, esse teste foi super bem sucedido, a galera gostou de mim. Era o Alexandre Amorim? O Amorim, exatamente. O Amorim. E aí, assim, quando eu fiz o teste, eu já estava apostando muito na minha voz. Eu já fazia locução publicitária, eu já fazia locução corporativa. Então, eu já estava apostando muito na minha voz. E aí, de repente, veio a oportunidade de trabalhar em rádio. E aí, quando eu cheguei no rádio, e aí o Blush começou, era comigo e com outra jornalista, a Luísa Sarmento. Depois a Luísa saiu e eu fiquei sozinha durante mais 2 anos ou 3 anos fazendo o programa. E aí a gente transformou um programa num programa de entrevista, porque eu já não tinha mais a minha parceira, então a gente tinha convidados todos os dias. E eu fui me apaixonando perdidamente pelo rádio, porque rádio, quando a gente chega, a gente não quer ir embora nunca mais. Ainda mais ao vivo.
né? Porque era todos os dias, era de segunda a sexta ao vivo, 2 horas por dia ao vivo, preparando pauta, entrevistando gente diferente. Então eu fui me apaixonando e eu tive anos muito felizes na Hora do Blush, nessa primeira fase da Hora do Blush. E aí depois eu saio da Hora do Blush, tenho uma proposta para ir para a MPB-FM, que hoje em dia não existe mais, né? Mas eu fui para lá, fiquei 1 ano na MPB-FM, minha passagem foi curta por lá. E aí depois saio da MPB-FM e resolvo começar a ser meio que dona do meu nariz, resolvo empreender, e aí eu resolvi empreender, empreendi tanto que tive um filho, resolvi ser mãe, entendeu? Então, assim, meu filho nasceu, e aí eu fiquei super dedicada ao meu filho, então eu passo um tempo mais longe do rádio, né? Depois dessa época super bem sucedida. E aí depois, quando meu filho tem mais ou menos uns 2 anos, eu tenho uma proposta para voltar para Paradiso, e aí volto para Paradiso e fico 1 ano lá, mas saio de lá porque a logística não estava boa, não estava me atendendo, e eu já estava com um pé em São Paulo. Então eu acabei ficando 1 ano lá, meu retorno foi curto, e eu já estava com o pé em São Paulo, meu marido já trabalhando muito aqui, e o meu filho pequenininho, eu falei, não tá dando, a rádio ao vivo todo dia, 2 horas por dia, o filho indo para São Paulo, eu falei, não, peraí. E aí eu tive que fazer uma escolha, e fiz uma escolha, e aí saí do rádio de novo, e aí vim aqui para São Paulo. E eu estou vivendo aqui em São Paulo um momento de empreender mesmo, assim, porque eu fui convidada para dar um curso na Doméstica, que é uma plataforma internacional de cursos, né, e online. E aí eu dei um curso de podcast. Porque nesse meio tempo eu também entro nessa área de podcast, porque eu trabalhei nessa minha última trajetória aí da Hora do Blush, eu trabalhei com a Cora Ronay, que é colunista do Jornal o Globo, e que se transformou numa super amiga. Ela tinha uma coluna ao vivo toda quinta-feira nesse meu retorno pro Blush. E aí, quando eu saí do Blush, que eu já estava com o pé aqui em São Paulo e tal, ela falou, vamos fazer o seguinte, eu saio também, a gente faz um podcast junta? Eu falei, beleza, vamos fazer um podcast juntas. Ok. E aí inventamos o Aquelas Duas podcast, gravamos 100 episódios desse podcast e fechamos o projeto. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Aquelas Duas podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida Cora Ronay. Corinha, antes da gente começar falando das manifestações do 7 de setembro, porque a gente vai ter que falar sobre isso, a gente precisa dizer aos nossos ouvintes que estamos gravando aqui o Aquelas Duas podcast número 100. Não é qualquer edição, e isso é motivo de muita emoção, é ou não é? Opa! Então hoje tem Aquelas Duas podcast lá, 100 episódios no Spotify, nas principais plataformas digitais, e a gente fechou em 100 episódios. E aí, depois desse podcast, depois que eu comecei a entrar nesse mundo de podcast, a Doméstica me convidou para fazer esse curso, que é um curso de locução, apresentação e produção de conteúdo para podcast. E aí, esse curso deu super certo e os alunos começaram a me procurar para aprofundar um pouco mais esses assuntos que eu abordo no curso. E aí, eu comecei a ver que tinha uma procura, não só para locução e podcast, mas para oratória, para falar em público, para tudo que abrange a comunicação. Né? É uma mentoria, né? Uma mentoria que você faz. Exatamente. E aí hoje, o meu carro-chefe hoje são as mentorias personalizadas, né? Então eu dou aulas individuais, online, para pessoas que querem falar melhor, fazer melhores apresentações, melhorar a oratória, locução, pessoas que querem se tornar, né, locutores profissionais, pessoas que querem melhorar o storytelling, enfim, tudo que você pode imaginar. Podcast, gente que quer começar o podcast do zero e quer uma avaliação um pouquinho mais profunda também, né, da performance dela. Então, assim, eu vou de acordo com a demanda do aluno, desde que o assunto seja comunicação. Então, eu estou vivendo esse momento aqui. Muito... só a que você está ou contato para você? Pode ser, eu tenho Instagram, talvez? Então, eu tenho o meu Instagram, que é o @IsabelaSais, né? Lá eu posto semanalmente conteúdos relacionados a esse assunto, a comunicação em geral. E lá no meu Instagram, no link da bio, tem o meu telefone, porque eu tenho um WhatsApp que eu concentro todos os meus alunos e todos os assuntos profissionais. Então, tem meu WhatsApp que o aluno me procura
E aí é isso, assim, a gente vai fazer, eu vou elaborar um plano de mentoria personalizado para esse aluno, né? Exclusivo para esse aluno. Vou mandar um orçamento, o aluno vai aprovar, vai conversar comigo, a gente vai fechar e vai fazer de acordo com as nossas agendas. A gente marca as aulas de acordo com as nossas agendas. Né? Isso é parte dessa segmentação, né, Isabela? Assim, Sim. você tem a condição de fazer um trabalho de casa, naturalmente, né? Porque você está na internet, usando a internet, e ao mesmo tempo você está fazendo uma coisa específica, né? Para ajudar pessoas que têm interesses específicos, né? Eles não querem fazer uma faculdade de jornalismo, eles querem fazer uma opção específica para aquilo que eles querem. Aí você está lá. Até porque, Fabiano, hoje, independentemente da área que você atua, em que você atua, a comunicação é muito importante. Hoje, literalmente, quem não se comunica se trumica, né? Porque, assim, você pode ser um engenheiro, você pode ser um matemático, você pode ser um psicólogo, você pode ser um jornalista. Hoje, as pessoas querem se comunicar e vender seus produtos, sejam eles produtos físicos ou você mesmo sendo o produto, mas a gente precisa se vender se comunicando. Então, se você não se comunicar, se você não tiver as ferramentas e as habilidades próprias para se comunicar, você fica muito atrás no mercado de hoje, né? Então, hoje as pessoas têm realmente procurado se aprimorar em comunicação de uma maneira geral. Então, existe aí um nicho muito interessado nessa área e eu vi isso, percebi isso e eu lancei essa mentoria e está sendo um caminho muito bem sucedido, assim. E uma coisa que eu estou amando fazer, porque eu amo dar aula. Eu acho que o meu propósito é compartilhar conhecimento e eu tô feliz da vida. Professora nata, sensacional. Isabela, infelizmente já está chegando no finalzinho. Ah, não quero. É verdade, pô. A gente pode continuar gravando, depois eu faço episódio 2. Né? Tá bom, tipo série, né? Mas, Isabela, me conta uma coisa. A gente fala aqui no Olha Quem Está Falando que o pessoal cobra, não tem jeito, é o microfone aberto. O microfone aberto aqui é aquela situação constrangedora que acontece, que às vezes nem é constrangedora, mas que constrange alguém de alguma forma. Ai, meu Tem Deus. várias histórias sensacionais que eu já ouvi aqui. Aliás, me pediram para fazer um apanhado das histórias e botar um vídeo só com os microfones abertos. Maravilhoso. Você tem alguma coisa para contar desse nível de microfone aberto? Seja no rádio, na TV, o que aconteceu com você? Deixa eu pensar. Você já entrevistou o Maurício Menezes? Já. Maurício Menezes, o microfone aberto dele deve ter tido 1 hora de duração, né? Porque o Maurício, a quantidade de história... Nossa Senhora, eu amo entrevistar o Maurício por isso. A história dele, eu não me lembro qual foi o microfone aberto que ele contou, mas ele certamente já tinha contado um monte de histórias. Né? Não, são muitas histórias. Mas olha, eu não sei, assim, comigo, eu não tenho histórias, assim, muito de saia justa. Eu tenho histórias de... sei lá, daquelas coisas de programa ao vivo que acontece, né? De você chamar uma atração, ou de você chamar o helicóptero não entra, e aí você tem que improvisar, porque... Fazer barulhinho do helicóptero. Exatamente, porque o que mais acontece é isso. E agora vamos... Não, eu ainda tinha o repórter do helicóptero, ele se chamava, na minha época, ele se chamava André Lietzkowski. Então eu ainda tinha que falar esse sobrenome todo dia, esse sobrenome complicado, que a gente mexia com ele, falava com ele, não tem um outro sobrenome pra gente falar, gente? André Lietzkowski, e de vez em quando o André Lietzkowski não entrava. Então agora a gente vai saber as notícias do trânsito com ele, o nosso repórter do helicóptero, André Lietzkowski, e só ficava o barulho do helicóptero. E a gente ficava, André, você tá aí? Não, e aí é isso, assim, você tem que exercitar... Pelo menos o helicóptero estava subindo, estava voando, né? Exatamente, pelo menos estava lá em cima, né? Mas aí você tem que ficar meio que vai no improviso, inventa uma coisa, inventa outra, né? Para você falar e voltar para o helicóptero. Eu me lembro uma vez também que eu estava entrevistando o Valdemar Falcão, que ele se transformou depois num grande amigo, ele é astrólogo e escritor. E eu tava ali falando e tal, e eu sou meio ligada na tomada, né? Meio não, totalmente, que eu sou super agitada, falo rápido e tal. E eu tava toda animada, e eu falei que a gente ia, então, entrevistar o escritólogo. Eu misturei o escritor com o astrólogo e falei que ele era escritólogo. E aí eu falei, não, gente, peraí.
Mas eu tô muito acelerada. Ele é escritor e astrólogo. Eu acabei de criar uma nova profissão. Gente, as duas do psicólogo, tá ótimo. Exatamente, exatamente. E eu me lembro de uma outra, que na verdade não foi comigo, mas que essa história é impagável. Eu não vou dizer com quem foi, porque eu não vou entregar essa minha querida amiga, mas eu trabalhava no Telecine e ela estava fazendo uma entrevista com o Brad Pitt e o Edward Norton, se não me engano, para o Clube da Luta. E aí ela queria falar sobre a teoria do caos. E caos, né, em inglês, é chaos, não é caos, como a gente fala aqui em português. E caos é vaca em inglês. Se você falar caos, é vaca em inglês. Então ela fez uma pergunta e falou assim, what about the cows? E não tem vaca no filme. E ela achou que ela estivesse falando caos em inglês, só que caos em inglês é chaos. E ela não falou chaos, ela falou caos. E aí, nesse momento, você vê o Edward Norton e o Brad Pitt se entreolhando, assim, eles se olham assim, tipo assim, caraca, essa repórter tá muito louca, o que ela tomou antes, né? E aí eles começam, você vê que eles começam a conversar e falam assim, caos? Mas tem vaca no filme? Tipo, que vaca é essa que ela tá falando e não sei o quê? E ela com uma cara assim, aí eles de repente viram pra ela e falaram assim, desculpa, mas assim, a gente não tá lembrando de uma cena que tem vaca no filme, é causa que... Aí ela, oh my God, sorry, chaos! Aí eles, ufa! Eles falam assim, ufa! Agora sim, a gente pode falar da teoria do caos? Sim, não tem problema. Olha, foi tão engraçado, porque aí ela ficou super sem graça, porque ela falou vaca e eles... Uma confusão. E essas entrevistas você tem tempo para fazer, né? Então, assim, ela gastou todo o tempo dela no caos, na vaca, tipo, uma confusão. Então, assim, acho que é essas histórias assim, que eu posso te contar, que eu me lembro. Não, tá ótimo. Isso vai pro apanhado lá dos microfones abertos, com certeza. Tá bom. Isabela, eu vou te agradecer imensamente, porque eu achei que foi assim, tão legal e tão rápido tudo que a gente fez aqui, porque foi bom, com certeza, e o prazer de falar com você pela primeira vez, né? A gente teve esse contato, a gente nunca tinha falado, e de repente foi tudo tão legal, tão próximo, você foi muito bem. Muito obrigado pela sua simpatia e pelo seu carinho aqui no Olha Quem Está Falando. Imagina, Fabiano, obrigada a você, é um prazer para mim. Se você quiser fazer o episódio 2, 3, 4, 5, não tem problema, pode me ligar, eu adoro conversar, adoro trocar ideia, e super obrigada e um beijo aí para sua audiência toda. Obrigado. Senhoras e senhores, Isabela Sais, conosco no Olha Quem Está Falando, e a gente se encontra no próximo vídeo.